Nós vamos começar uma série hoje de mensagens chamada Princípios Elementares. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada. Começamos hoje essa série terá 6 partes, então nos próximos 6 domingos vocês vão ter que me aguentar. Faz 3 semanas que eu não prego, nós tivemos aqui palavras abençoadas. Mas hoje eu entendi que nós precisamos formar aqui uma ideia que estrutura a nossa fé, para que a nossa fé esteja estruturada em uma estrutura sólida, que te dê condições de ser sustentado no dia mau. Queria que você abrisse comigo sua Bíblia ou acompanhasse comigo na leitura. Hebreus 6, do verso 1 ao 3. Hebreus, capítulo 6, do verso 1 ao 3. O texto diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, preste atenção nesse de novo, a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Se você ler a carta aos Hebreus, que nós não temos um autor definido, alguns creem ser o próprio apóstolo Paulo, outros não concordam com esse entendimento, mas se você ler a carta aos Hebreus, você vai perceber que o autor trata de coisas profundas. É na carta aos Hebreus que nós vamos ver Jesus como um sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Nós não vamos ver ninguém mais falar sobre isso. Nós vamos ver o escritor aos Hebreus ir em assuntos profundos. Ele vai falar sobre Jesus de uma outra perspectiva. Só que de repente ele fala o seguinte: gente, eu quero falar de coisas profundas para vocês sem ter que lançar de novo. O que é de novo? Ou seja, eu não quero falar de novo com vocês daquilo que é básico, daquilo que é princípio elementar. O que é um princípio elementar? Olha a definição. Os princípios elementares são conceitos básicos e fundamentais que servem como alicerce para um determinado sistema, campo de estudo ou filosofia. Eles são os elementos iniciais e essenciais que formam a base do conhecimento e compreensão de uma área específica. Ou seja, no tempo que nós estamos falando de tantas coisas que parecem profundas, falta às vezes para a gente o que é básico. E o que é básico não é que seja simples, ou que não seja importante. O que é básico é fundamental para construir todo o resto. Se você tiver uma compreensão errada do que é básico, você não vai conseguir construir um pensamento mais sofisticado. Quando você olha para uma árvore, embora as folhas pareçam ser sofisticadas, as frutas que saem daquela árvore parecem ser sofisticadas, toda aquela sofisticação só existe porque existem raízes profundas sustentando essa construção. Então tem pessoas que querem desenvolver assuntos assim tão profundos, mas eles não têm ideia do que é simples, do que é básico da fé. Uma vez eu conversando com um pastor, na época ele ainda não era um pastor, mas estava se preparando para ser um. E ele começou a conversar comigo e ele gostava de falar assuntos profundos. Não tinha uma vez que eu sentava com ele que nós falávamos de coisas básicas da fé. Justificação, perdão, transformação, arrependimento. Ele só queria falar de coisas assim, quase que celestiais. E eu percebi que ele não falava de coisa básica. E eu comecei a perguntar para ele sobre coisas básicas. O que você entende de justificação? Era um cara que eu estava cuidando dele. O que você entende de justificação? O que é justificação para você? O que é perdão? Como que é o perdão? Como que nós somos salvos como? E eu percebi que ele não tinha conhecimento de assuntos básicos. Mas ele estava falando de coisas maravilhosas, coisas profundas. Qual que é o perigo de nós falarmos de coisas profundas sem termos uma fé enraizada naquilo que de fato pode sustentar a nossa fé no dia mau? É aquela estatística que nós falamos lá na série Ao Resgate, de que de 100 pessoas que se convertem, 80 vão embora. E 20 só ficam, porque a fé delas não está sustentada
sobre um alicerce forte. Pessoas inconstantes, pessoas que, se elas conseguirem pegar uma retrospectiva da vida cristã delas, dos últimos 10 anos, se é que elas são convertidas há mais de 10 anos, não foi uma crescente constante, foi altos e baixos, altos e baixos. E isso é um diagnóstico de uma fé que não foi consolidada e firmada sobre princípios corretos. Preste atenção. Os motivos fúteis que tiram as pessoas da igreja são tão fúteis quanto alguns motivos que mantêm as pessoas na igreja. Você vai perguntar para a pessoa, por que você parou de vir à igreja? Ela vai te apresentar, a maioria delas, motivos muito fúteis, que seriam resolvidos simplesmente com a obediência de um princípio básico, que é o perdão. Ah, fulano falou, não gostei disso, não gostei daquilo, e às vezes você vai ouvir motivos mais bobos ainda, mas que não justificam o abandono da comunidade. Mas o que me assusta é que os motivos que as pessoas apresentam para ficar também são fúteis. Por que você ficou? Ah, porque é legal. Nossa, eu gosto pra caramba ali daquela luz azulzinha. Nossa, muito legal, gostei de uma coisa que eu vi lá que foi muito legal, é moderno. Gente, tudo isso pode fazer parte de um escopo de coisas que nos alimentam, mas isso é fraco. No dia mau, no dia da dor, no dia da ofensa, no dia do problema, no dia da dificuldade, essas coisas não vão te sustentar. Então, quando nós começamos a querer construir algo que seja sólido, que seja duradouro, a nossa fé precisa estar firmada sobre verdades eternas. Jesus vai dizer assim, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre areia. Quando veio a tempestade, a casa caiu. Eu posso dizer que existe um outro motivo ainda de pessoas que constroem casas sobre areia. É o tipo de pessoa que não é que eles estão tentando construir uma vida em Deus, como um homem que buscou um alicerce fraco. São pessoas que chegam com suas edificações prontas e querem apresentar para Deus sua edificação, dizendo, Senhor, dá uma melhoradinha aí que já está bom. Minha vida está legal, só está faltando, não mexe em muita coisa não, porque eu já estou gostando da minha vida. É como se você chegasse na mesa de Deus com uma papelada, cheia de planos, cheia de projeto, assina aí, E Deus olha para você e fala, assina o quê? Não, isso aqui é os meus projetos aqui, assina aí, assina para mim aí, só assinar embaixo aqui, Aí Deus fala assim, como assim? Não, já revisei, aqui não tem nada que ofende o Senhor não, pode assinar aqui, Deus olha para você e está pensando que eu sou quem? Não, Deus, é porque assim, eu aprendi que eu vim para servir o Senhor e que o Senhor vai melhorar a minha vida e vai dar um jeito nos meus planos. Não, meu amigo, você entendeu errado. Eu te chamei para ser parte do meu reino, no meu reino eu sou o rei e você vive sob a minha vontade. Ah, eu não quero viver sobre a vontade de Deus. Se você pensa assim, é porque você ainda não conheceu o Senhor. A vontade dele é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É muito melhor do que os seus próprios planos. Então as pessoas chegam para Deus e querem que Deus abençoe os seus próprios planos. Deus, eu tenho plano, já projetei tudo, já sei de tudo. Só abençoa que está bom. E quando elas vão ver, a vida cristã dela está sustentada sobre premissas erradas. Então, por isso que é importante, que embora o escritor dos Hebreus queira ir mais profundo, ele diz, eu já lancei os fundamentos. E quais fundamentos são esses? Ele vai dizer, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Eu vou falar em dupla, porque arrependimento de obras mortas e fé em Deus refere-se à nossa vida pessoal com Deus. Depois ele vai dizer, ensino de batismos. Então preste atenção, ele fala batismos no plural. Nós vamos aprender sobre isso aqui também. Doutrina de batismos e imposição de mãos. E ele está falando que tudo isso aqui é princípio elementar. E depois ele fala sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Enquanto arrependimento de obras mortas e fé em Deus fala da nossa vida com Deus, doutrina de batismos e imposição de mão fala de relacionamento da comunidade, ressurreição dos mortos e juízos eternos fala sobre o fim, sobre o futuro. Então nessa série nós vamos explorar cada um desses princípios elementares um por vez. E hoje nós vamos explorar o arrependimento de obras mortas. Amém, queridos? Está comigo? Amém? Está entendendo? Vocês estão tão quietinhos. Dá um sorriso aí para mim entender que você está bem. Glória a Deus. Vamos lá então. Arrependimento deve ser a base de qualquer construção de vida cristã sustentável. O arrependimento foi o assunto
da primeira pregação feita na igreja do Senhor. Vamos lá, Atos capítulo 2, verso 37 e 38. Diz assim: quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se a cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. O arrependimento é a primeira atitude libertadora. Mas quando o escritor aos Hebreus, ele vai falar sobre arrependimento, ele insere um elemento, ele diz: arrependimento de obras mortas. Porque quando nós estamos lendo a história em Atos, porque Atos é um livro, diferente das outras epístolas, que são cartas. Aqui então, Lucas está escrevendo uma história, está narrando a história da igreja. E quando Pedro prega a palavra, ele está dizendo qual foi a mensagem de Pedro para os de fora: ei, arrependei-vos e sejam batizados. Ou seja, esse é o caminho de entrada para o corpo de Cristo. Mas agora o escritor aos Hebreus, ele está falando com quem? Com a igreja. E ele diz que arrependimento de obras mortas é princípio elementar da vida de um cristão. E o que é arrependimento de obras mortas? É a capacidade do cristão de identificar obras mortas, ou seja, obras que pertencem à sua velha natureza, mas que ainda estão presentes hoje na sua vida. Você já nasceu de novo, você já é uma nova criatura, você já é alguém que entendeu o Evangelho, mas você percebe coisas que pertencem à sua antiga natureza. Ou seja, aquele tipo de comportamento que o cristão fica, às vezes, acariciando. Ah, eu sou assim, mas é porque minha mãe era assim, meu pai era assim, é porque aqui no meu sangue corre sangue de italiano, espanhol. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus te deu uma nova natureza, e a sua nova natureza não é baseada na natureza dos seus pais, é baseada na natureza de Cristo. Amém? Você é uma nova criatura. Ah, não, é porque eu sou ariano. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Horóscopo pode até servir para a sua antiga natureza, mas a sua nova natureza é eterna, não tem dia, não tem data, você foi feito na eternidade, não existe mais nada que possa controlar a tua vida de módulo humano, porque você nasceu em Deus, não tem como mais definir a sua história por aquilo que os homens falam, por os estudos que os homens fazem. Você está acima disso. Como é que você está acima disso? Como é, pastor? Teve um dia onde eu levantei o dia da minha mão, eu vou marcar e vou ver agora meu novo signo. Porque agora eu tenho um novo nascimento. Deixa eu dizer, esse novo nascimento, ele não é temporal, ele é atemporal. Assim como a cruz de Cristo foi revelada em um determinado momento da história, mas a Bíblia vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O que quer dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo? É que a cruz de Cristo, embora revelado em determinado momento da história, ela transcende o tempo. E por que é importante você entender que a cruz transcende o tempo? É porque na cruz do Calvário, Jesus levou sobre ele todas as nossas dores. Jesus levou a dor da moça abusada, Jesus levou a dor do homem abandonado, da mulher abandonada. Se você um dia se perguntar aonde Jesus estava, quando aquela criancinha estava sendo abusada, Jesus estava sendo abusado junto com ela na cruz, porque na cruz do Calvário ele levou sobre ele todas as nossas dores. E por que ele fez isso? Para que nós encontramos nele a identificação necessária para sermos curados. Ele não era um Deus apático, olhando para o mal e não fazendo nada. Ele era um Deus envolvido, sentindo a dor da sua ferida. Seja qual for a dor que você sentiu, seja qual for o sofrimento que você sentiu, na cruz Jesus sentiu aquilo também. Imagine a dor de todos os seres humanos, canalizadas em um só homem, em um só momento. Por que ele fez isso? Para que você encontre nele um parceiro para vencer. E quando você entende isso, você entende que o seu nascimento também não é temporal. Você nasceu em Deus, na eternidade, para que você saiba que quando nós falamos de eternidade, nós não falamos de uma coisa que ainda vai chegar. Já existe uma nova criatura dentro de você, que ela é eterna. Um dia, o seu corpo que é temporal, a Bíblia diz que será revestido de incorruptibilidade, e você, essa sua matéria, vai se unir ao teu espírito que é eterno, e você viverá eternamente com Deus. A palavra do Evangelho, ela nos chama a viver uma nova ideia do que é vida. E quando nós entendemos que o arrependimento de obras mortas é princípio elementar
nós percebemos que um cristão que vive uma vida de constante arrependimento é um cristão que está sempre crescendo. Não é porque quando a gente fala assim, um cristão viver em constante arrependimento, é como se assim, um cristão só cresce e ele fica chorando o tempo todo pelos pecados que ele cometeu. Não é isso que eu estou dizendo. Arrependimento no Novo Testamento é diferente do conceito de arrependimento no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, todas as vezes que nós lemos o arrependimento, ela vinha sempre acompanhada de uma atitude externa, de choro, constrição, cinzas sobre a cabeça, panos de saco, porque era muito mais um ato externo do que um ato interno. Porque a lei, ela informa, mas não transforma. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a lei, que era boa, perfeita e santa, que veio para me trazer vida, acabou me trazendo morte. Por quê? Porque sem Jesus, a informação interage com um homem e uma mulher caídos. Pega seu filho, ele nunca tentou pôr o dedo na tomada, nunca. Aí você fala, vou fazer uma ação preventiva. Aí você pega seu filho, lá com 1 aninho de idade, leva ele até a tomada e diz, filho, tá vendo esse negócio aqui? Isso aqui é tomada. Você pôr o dedo aí vai levar choque. E se levar choque por muito tempo pode morrer. Você está informando para ele, né? E ele está assim. Naquele momento, a informação que é para o bem dele faz o que dentro do coração dele? Porque ele é um pecadorzinho, tá? Filho de peixe é peixinho, filho de crente é pecadorzinho. Ele tem uma natureza de Adão. Então, naquele momento você está tentando livrar ele da morte. Mas o que está acontecendo dentro dele? Ai, que vontade de pôr o dedo na tomada. E a partir daquele dia, a meta de vida dele é pôr o dedo na tomada. Isso é o que acontece com o ser humano, todo ser humano, porque dentro dele existe uma natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo, quando diz isso, fala que a lei que veio para trazer vida me trouxe morte. Em vez dela me fazer parar de pecar, a lei é combustível, não é que a lei é má. Ele fala que o combustível do pecado é a lei. Que contradição, a lei que veio para me tirar do pecado se tornou combustível para que eu pecasse, porque ela interagiu com o interior caído. Mas a graça do Senhor é diferente, ela não é só informação, ela é empoderamento, para que nós possamos viver a vontade de Deus. Então a graça do Senhor é diferente, é como se eu falasse, meu filho, não põe o dedo aqui, porque aqui você vai levar um choque. E naquele momento a graça põe aquela informação dentro do meu filho fala, não quero saber dessa tomada não. Porque é isso que a graça faz dentro do ser humano. Ela empodera para fazer o homem vencer e triunfar sobre o pecado. Então, o arrependimento no Novo Testamento, ele é muito mais do que um ato externo. Ela é uma mudança de pensamento, uma mudança radical de comportamento. Por isso que um cristão, ele precisa estar o tempo todo em transformação. É que ele vai reconhecendo, identificando obras mortas e ela vai abandonando. Eu quero mostrar esse padrão para você na carta aos Efésios, no capítulo 4. Quem estiver aí comigo, vamos passando texto por texto, como nós fizemos antes. Efésios 4, verso 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar. Olha a ideia do apóstolo Paulo. É como se você tivesse se convertido, e você tivesse uma roupa que precisa ser trocada. Vamos pensar isso de modo físico. Vamos pensar numa ilustração bem clara bíblica. Lázaro está morto, já faz 3 dias. Jesus é aconselhado a não mandar tirar a pedra, porque já cheirava mal. Não foi essa a informação que Jesus recebe? De repente Jesus ora e fala, Lázaro, sai para fora. E quem saiu para fora foi um zumbi? Um morto-vivo? Quem saiu para fora foi alguém vivo, porque ele havia ressuscitado, certo? Mas a roupa dele era roupa de vivo ou roupa de morto? Estava todo enrolado em faixas, ataduras. Ou seja, ele era um vivo com roupa de morto. E Jesus diz assim, desatai-o, tire as roupas dele. E ali é uma boa dinâmica para a gente entender, uma boa ilustração para a gente entender o que é a transformação na vida cristã. Porque quando nós nos convertemos, recebemos vida imediatamente, mas existem coisas em nós que ainda se identifica com o nosso tempo de morte. A Bíblia diz que nós, sem Jesus, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, quando você se converteu, o teu espírito ouviu uma voz do Espírito de Deus que te ressuscitou com Cristo, te fez ter vida. Mas naquele momento você passou a ter vida. Mas tem muitas coisas na sua vida que ainda são identificadas com o seu tempo de morte. E o apóstolo Paulo diz, ei,
vocês foram ensinados a se despir da velha natureza e se revestir do novo. Ou seja, é um processo onde eu vou tirando aquilo que me identifica com a morte e vou colocando coisas no lugar. Ele continua dizendo: e serem renovados na vossa mente, ele diz assim, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ou seja, existe um novo homem perfeito, que ele vai aparecendo, ele vai sendo revelado, à medida que o velho homem vai sendo sucumbido, que você vai tirando aquelas atitudes. Nós falamos ontem aqui para os jovens, ainda perguntei isso para eles, qual sol brilha mais? O sol das 4 ou o sol da meio-dia? Fala aí, gente. Tem uns aqui que já vieram ontem, né? Qual brilha mais, irmãos? Do 4 ou da meio-dia? Todos. Porque o sol brilha igual o tempo todo. A diferença é que a terra vai virando e o brilho dele vai ficando mais intenso. Assim é a vida do cristão. Quando você se converte, não existe parte de Deus em você. Não existe parte da luz de Deus em você. Você já tem completa luz de Deus. Você tem a completa presença de Deus. Mas por que ele diz que a luz do justo é como a luz da aurora? Ela vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. Porque à medida que você vai se despindo do seu velho homem, você vai se revestindo do novo, a luz dele vai sendo revelada através da sua transformação. Por isso é importante que você identifique dia após dia comportamentos que não pertencem mais à sua nova natureza. Imagine essa ideia. Uma pessoa nasceu na igreja, foi criado como um cristão. Ele não era uma pessoa que tinha o hábito de falar palavrões, não era uma pessoa que tinha o hábito de cirar. Ele foi muito bem ensinado pelos seus pais, mas ele cresceu, casou e agora tem a vida dele, ele é dono do seu próprio nariz. Então ele começa a ter alguns comportamentos ruins, começa a falar alguns palavrões e ele começa a se irar, já não quer saber de servir tanto a Deus. Nesse mesmo momento, alguém entrega a vida para Jesus, um cara que falava, a cada 2 palavras dele, 3 era palavrão. Você conhece alguém assim? Que a boca suja, irritado, nervoso e bravo, pecador, bêbado o tempo todo, ele se converte. E aí no outro mês, ele falava 100 palavrão por dia, agora ele está falando 90. Mas tem um outro irmãozinho que era um cara perfeito lá na igreja, belezinha, mas ele não falava nenhum, agora está falando 3. Qual está desagradando a Deus? O que está falando 90 ou o que está falando 3? O que está falando 3, porque ele não está vivendo em transformação progressiva, ele está regredindo na fé. Ao passo que o outro que falava 100 está falando 90, vai falar 80, 70, 60, até não falar mais. E a luz de Deus vai resplandecendo, assim como a luz da aurora. Porque esse é um processo de arrependimento contínuo. Vamos continuar no texto. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ou seja, quando você mente, você está enganando pessoas que fazem parte de si mesmo, de você mesmo, porque você é parte do mesmo corpo. Portanto, não dá para conciliar um cristão mentiroso. Me mostre um cristão mentiroso, eu te mostro um cristão que não sabe nada de arrependimento, porque ele consegue conviver com o engano. Ele consegue conviver com aquilo que é falso, tendo dentro dele o verdadeiro. E ele vai dizendo, identificou a mentira? Tira a mentira. Inclusive, pais, quando vocês forem tratar a mentira dos filhos, é importante que isso fique bem claro. Ah, o filho mentiu para alguém. Faça questão de ir lá junto com o teu filho e falar assim, pede perdão. Ah, perdão, por que você está pedindo perdão? Porque eu menti. E mentir é errado? Errado. Não quero expor o meu filho. Não, você precisa dar uma lição de que mentira é algo terrível. Inclusive a Bíblia vai dizer que o diabo, ele é o pai da mentira. Por isso que nós precisamos ser um cristão. Não deveria precisar de nada para afirmar um compromisso. A palavra de um cristão deveria ser suficiente para qualquer acordo. Mas infelizmente não é verdade isso, porque nós voltamos atrás. A Bíblia diz que a palavra do homem de Deus, da mulher de Deus, precisa ser sim, sim e não, não. O pastor disse é procedência maligna. O que quer dizer isso? Que quando um cristão estiver falando sim, não tem que ter dúvida. Por isso que ele vai dizer, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra. O que Jesus está dizendo? Não está dizendo que o juramento é ruim. Ele está dizendo que um cristão não precisa jurar. A palavra dele, o sim, deveria ser reconhecido como um sim imediatamente, sem necessidade de juramento. De tão verdadeiro que é um cristão, que o cristão deve ser, a palavra dele deveria ser o suficiente. E às vezes você diz assim, eu não minto.
eu não minto. Mas quando você não cumpre com o combinado, isso é mentira ou não é? Você combina uma coisa e não faz. É ou não é? Então, às vezes, você pode não mentir do jeito que você está pensando que é mentira. Mas se você identificar na tua vida coisas, se a tua palavra não vale nada, você é um mentiroso. E se você é um mentiroso, você precisa se arrepender, abandonando a mentira e assumindo a verdade. Esse é o processo de arrependimento e de transformação que Deus espera na vida de todo cristão. Vamos continuar. Quando vocês ficarem irados, aqui eu coloquei um aspas meu, uma observação minha. Ele está dizendo que quando nós ficamos irados, o Senhor nos dá a capacidade de gerenciar as nossas emoções em outro nível. É o que ele vai dizer. Não pequem. Quando ficarem irados, não pequem. Apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, um cristão tem que ter condições de controlar até mesmo a sua ira. Eu fiquei irado, falei umas coisas lá, mas não leve em conta não que eu estava nervoso. Não, leve em conta sim, porque Deus te deu condições de gerenciar as suas atitudes. Se você é uma pessoa que vive descontrolada ou descontrolada, isso não se trata de um problema, isso se trata de pecado, porque a gente tenta chamar de problema aquilo que é pecado. Isso é um problema que eu tenho. Não, não é um problema que você tem, faz parte da sua antiga natureza, você precisa se arrepender. Porque problema a gente às vezes, fazer o quê? Fulano tem um problema. Agora, se ele tem um pecado, a gente trata isso na base do arrependimento. Por isso é tão perigoso, pessoas que espiritualizam tudo. Isso é coisa do diabo, não, isso é coisa da sua natureza caída. Porque diabo a gente expulsa, pecado tem que ser tratado com arrependimento. É o diabo, é o diabo. O diabo, ele é terrível mesmo, irmão. Ele não é bonzinho, não é flor que se cheira, não. Ele é terrível. Mas a Bíblia diz que quando pecamos é quando somos atraídos pela nossa própria cobiça. Ou seja, quando nós reconhecemos o problema do pecado, nós tratamos isso na base do arrependimento. Porque às vezes a pessoa se ira, fica nervosinha, irritada, fala um monte de besteira, e ela não trata isso como um pecado. Ela trata isso como parte do temperamento dela, está tudo normal. Não está tudo normal. Você tem a graça de Deus sobre a sua vida, você pode controlar isso. O Senhor te deu condições para controlar isso. Ele vai continuar dizendo. E aí ele vai dizer, justamente no contexto da ira, ele vai dizer, e não deem lugar ao diabo. Ou seja, tá problema no casamento, brigaiada para todo lado. Nossa, mas como que está na tua casa? A gente não se entende. Um fala uma coisa, outro quer falar mais alto ainda, uma brigaiada. É? Sabe para quem vocês estão dando lugar na casa de vocês? Vou dar só uma dica, não vou falar o nome dele, começa com D e termina com O. É para o diabo que vocês estão dando o controle do casamento de vocês, quando vocês não controlam a ira de vocês, quando vocês não controlam o temperamento de vocês. Gente, pelo amor de Deus, que a partir de hoje você pare de se justificar sobre o seu temperamento. Que eu sou assim mesmo, sou colérico, sou sanguíneo. Irmão, pelo amor de Deus, isso tudo é verdade, mas isso não supera o fato de que você é uma nova criatura. Todas essas coisas precisam ser subjugadas pelo poder de Cristo em vocês. Cristo habita em vós. Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 8, verso 28, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho Jesus, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Nós somos predestinados a sermos como Jesus. Nós não podemos chegar no céu. Senhor, foi difícil te apresentar na terra, porque o Senhor me deu um baita de temperamento ruim, né? Eu era carniça na terra. Ninguém queria me ouvir, mas era difícil, nem eu me suportava. Aí Jesus olha e fala assim, está tudo errado, você não entendeu nada. Eu te dei uma natureza nova e era a minha própria natureza. Pedro diz que ele compartilhou, Pedro vai dizer dessa forma, ele compartilhou a sua natureza conosco para que através disso pudéssemos fugir da corrupção que há no mundo. Ou seja, o Senhor compartilhou a natureza dele com a gente. Existe parte de Deus, parte da natureza de Deus em você. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um com ele. O Senhor habita em você e você pode sim ser como ele é, porque ele te deu condições para isso. Não se apegue à sua condição humana, mas sejais renovados pelo modo de pensar.
Até mesmo porque essa é a única maneira de você experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E ele continua: o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessitado. Olha aqui a mudança de mente. Ele não está só confrontando quem furtava, ele está confrontando uma mentalidade egoísta. Ele vai dizer: aquele que furtava, não furte mais, mas preste atenção, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver necessitado. Sabe aquela oração que parece bonita? Senhor, dá só o que eu preciso, não quero nada mais. Faz até uma voz, sabe aquela voz até assim, parece que você quer seduzir Deus. Oh, Deus, só o que eu preciso, nenhum centavo a mais, nenhum centavo a menos. Oração egoísta. Ele está falando para você pedir mais, para que você tenha como socorrer o necessitado. Senhor, me dê muito mais do que eu preciso, para que eu possa socorrer o necessitado. Me dá muito mais, Senhor, eu quero que sobre, para que eu tenha como ajudar o próximo. Ou seja, essa é uma oração que parece bonita, mas não serve para nada. Se você está orando só assim, joga fora essa oração, coloca lá na lixeira e não resgata mais. E você gere uma nova oração, dizendo: Senhor, eu quero mais, porque eu sei que a minha vida, ela precisa ir além de mim. Quando o Senhor abençoou Abraão, Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não deu uma bênção para Abraão, para que Abraão saia dizendo: uau, sou abençoado, o maioral de todos. Não, ele sai dali para abençoar toda uma terra, através da bênção que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Se o que você está pedindo, se o que você está vivendo, toca malemar a tua família, talvez você precise rever o que você está pensando, para que Deus possa confiar em suas mãos mais. Porque Deus não vai confiar mais na mão de quem é egoísta, porque senão Ele perde essa pessoa. E se Deus dá mais para alguém que é egoísta, essa pessoa está sendo... Sabe qual é o pior castigo que eu vejo que Deus pode dar para alguém? Abençoar ele quando ele está errado. Porque quando Deus abençoa alguém que está errado, é como se Deus estivesse castigando ele. Porque ele vai se perder profundamente, vai ser mais difícil voltar. É quando o cara está tudo errado, ele diz assim: mas está tudo prosperando. Minha empresa está dando certo, meus negócios estão dando certo. Ah, é? E você está sendo infiel à vida com Deus? Você está sendo castigado. Só para te lembrar que isso não é bênção. Quando você está sendo abençoado longe da vontade de Deus, você está sendo empurrado para longe dele. E que você se arrependa e diga: Senhor, a sua bênção sem o Senhor não me vale nada. Eu te quero mais do que suas bênçãos, eu quero muito mais do que aquilo que o Senhor pode me dar, eu te quero muito mais do que aquilo que o Senhor pode me dar. E ele vai continuar dizendo: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Vai falar uma coisa que não vai edificar? Fica quieto. Vai falar alguma coisa que vai fazer mal? Ah, é porque eu sou sincero. Eu sou sincero, eu falo tudo o que eu penso. Você não é sincero, você só é tolo e não consegue se controlar. Não santifique a sua tolice. Se você fala tudo o que você pensa, você não consegue controlar a tua boca, você ainda não está experimentando o benefício de ter o domínio próprio. E o Espírito Santo habita em você, Ele te deu condições para isso. Lembre-se que você é escravo do que você fala, mas você é senhor do que você cala. Então se você conseguir calar, você é dono daquilo. Mas se você fala, você vai ter que dar conta de cada palavra torpe que saiu da sua boca. Ou seja, ou você controla, ou o seu descontrole te controla. Ou você aprende a dominar-se, entendendo que você não precisa falar tudo, que falar tudo não é sinal de virtude, é sinal de fraqueza. Quando você controla o teu temperamento, por que eu controlei? Porque essa minha palavra não iria edificar, iria machucar, iria ferir, iria desestabilizar. Então eu preferi me calar, porque eu entendi que era melhor o meu silêncio do que minha voz. Esse aqui é o conselho do apóstolo Paulo, ele continua dizendo: não entristeçam o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Lembre-se, olha aqui, livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Ele coloca gritaria, calúnia, como coisas que precisam ser abandonadas. Imagine se alguém chega na frente da tua casa a qualquer momento, o pau quebrando lá dentro. Não, pastor, é que a gente fala alto mesmo. Viu como a gente sempre tenta justificar nosso erro? Não, é só o jeito de falar mesmo. Lá em casa, irmão, a gente tem que se controlar, porque a espanholada parece que quando começa a falar, parece que está brigando, e às vezes a gente não está brigando mesmo, só está falando mesmo.
Mas às vezes esse jeito de ficar falando alto é porque você quer impor. Não é perceptível, mas é forma de linguagem corporal. Você está aumentando o volume porque você quer se impor. Então abaixa o tom, vai falando mais baixo, vai falando mais baixo, vai falando mais baixo, até o ponto que todo mundo tem que abaixar o volume para poder ouvir o que você está falando. Porque a gritaria precisa ser abandonada. E ele vai dizer, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Qual que é a base para perdoarmos as pessoas? É porque eu tenho um coração bom. Não, errado. Eu devo perdoar as pessoas porque elas precisam ser libertas e elas só vão ser libertas se eu perdoar. Está errado. Tudo isso não sustenta você no dia que você precisar perdoar alguém que te fez um mal muito grave. Você só consegue perdoar quando você tem a revelação de que você foi perdoado por Deus em Cristo Jesus. Então você perdoa porque você foi perdoado. Por que você perdoou? Você estava com vontade? Não, não estava. Por que você perdoou? Você queria liberar? Não, eu queria que ela fosse para o inferno mesmo. Mas então por que você perdoou? Eu perdoei porque eu fui perdoado. Entende que é uma base muito mais sólida. Você não está mentindo. Eu não senti vontade, eu não senti desejo. Eu queria que ele se lascasse mesmo. Mas por que você perdoou? Porque Jesus me perdoou e tudo isso que eu queria para ele era o que eu tinha que ter para mim também. Mas o Senhor me livrou da morte e me perdoou. E se ele me perdoou, eu também perdoo. Entende o que é princípio elementar? É uma base que vai te sustentar independente do raciocínio. Se você colocar uma base errada, você pode achar que você está certo de não perdoar. Porque foi muito grave o que fizeram. Então eu estou meio certo, né? Quem está errado é ele. Agora vai querer colocar eu como culpado? Não, o pastor está dizendo que eu sou errado então. A pessoa fez tudo isso para mim e eu estou errado. Tá. Estou errado pelo que fizeram para mim? Não, não o que fizeram para você. Está errado por não perdoar. Mas ele não merece. O merecimento não é base do perdão. A base do perdão é que eu fui perdoado por Jesus Cristo. Tá claro isso para você? Então assim, imagina, igreja não era para ter lugar com ninguém ofendido. Todo mundo na igreja deveria perdoar imediatamente, porque nós temos uma base que ela não tem argumento contra ela. Nós merecíamos a morte e nós recebemos vida no lugar da morte. Jesus merecia a vida e recebeu morte no lugar da vida. Ou seja, ele sofreu a nossa dor, ele foi castigado no lugar de gente culpada, o inocente sofreu por nós. Ou seja, nós não temos argumento para vivermos uma vida ofendido, porque nós recebemos uma base sólida. Portanto, em resumo, a essência da vida cristã, lembrando que nós estamos falando de arrependimento de obras mortas, a essência da vida cristã é abrir mão. Eu vou te explicar isso, termino com essa explicação. A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, tudo que você precisa o Senhor já te deu. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus diz a sua última palavra, está consumado. O que quer dizer? Que ele fez tudo o que precisava ser feito. Vou fazer o que vocês não gostam, eu sei, mas olha para o irmão do lado aí, fala uma coisa para ele. Mas não fala o que você quer não, só fala assim para ele assim, Deus não vai fazer mais nada por você. Uau! Porque ele já fez tudo. Tudo o que você precisa, Deus já te deu. Ou seja, a vida cristã não é uma vida de aquisição, é uma vida de abrir mão. Porque tudo o que você precisa, Ele já te deu. E tudo que te atrapalha está em você. Ou seja, não há nada fora, está tudo dentro. O bem está todo dentro, a bondade está toda dentro, a bênção está toda dentro. Então o que eu preciso? Eu preciso abrir uma vida de abrir mão. Uma vida que eu falo, Senhor, isso aqui está me atrapalhando, isso aqui está me atrapalhando, isso aqui está me atrapalhando. Nós não deveríamos fazer campanhas para buscar bênçãos, deveríamos fazer campanhas para nos arrepender. 7 semanas para abandonar o pecado da ira. Aí 7 semanas as pessoas lá, ira, vai embora, vamos orar aqui. Vem aqui, traz o carnezinho da vitória para nós orar aqui, para você ser abençoado. Que bênção! Vai abandonar a ira. 7 semanas, não largam não. Porque se você larga um, é capaz de ficar um pouquinho de ira ainda. Mês que vem nós vamos lançar outra campanha, a campanha de abandonar a gritaria. Porque as pessoas estão buscando o que elas já têm, ao passo que elas mantêm o que elas precisam mandar embora. Elas buscam a bênção que já lhe foi dada, mas elas não abandonam aquilo que Deus já mandou tirar. O que é abandonar, em resumo, o que é abandonar obras mortas? É tirar aquilo que já está morto, não pertence mais a você. Sabe o pé da mulher quando vai lixar? E aquela poeirona vai saindo. Parece estar lixando a parede de cal. Do homem também, irmão, não é só da mulher. É que o homem não cuida, deixa aquele crostão, a mulher cuida. Aí, arrancou a parte morta. Se continuar, o que vai acontecer? Vai doer, né? Porque vai começar a arrancar carne viva. Mas enquanto está arrancando carne morta, não dói, porque aquela carne não pertence mais ao pé, ela precisa ser tirada.
Quando a mulher vai fazer a unha, que alguém erra, a mulher volta, nossa, hoje a mãe arrancou um bife do meu dedo, não é assim? Mas por que no resto ela não liga? Porque enquanto estava tirando carne morta, ela não estava sentindo dor. Mas quando tira a carne viva, dói, não é isso? Arrependimento de obras mortas é Deus poder tirar da tua vida aquilo que já está morto, não pertence mais a você. E quando você identifica esses tipos de comportamento, você não elogia e você não trata eles como eles fossem normais, partes de sua natureza. Você trata com arrependimento. Isso não cabe mais a mim, isso já faz parte da minha antiga natureza. Isso já não está mais comigo. Aí você vai poder dizer como o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos ficar em pé. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus.